Glória. Queridos, nós continuamos e continuaremos até onde o Senhor nos levar, falando sobre as maneiras, ou melhor, consertando o que precisa para vivermos um relacionamento excelente, um relacionamento genuíno, um relacionamento agradável com o Senhor, amém? E dentre tantas outras coisas que nós já falamos, que o Senhor já falou conosco, sobre limpar o altar, sobre a fé que Ele espera encontrar em nós. O Senhor também nos chama para a necessidade de orar, de falarmos com Ele. Sabe, a necessidade desses dias, queridos, de nós entendermos o quão o Senhor é real, o quão Ele é verdadeiro. Porque a religião, ela nos ensina a olhar para um Deus, sabe, que é Senhor, para uma figura distante de nós. Mas Deus enviou Jesus para que eu e você tivéssemos a revelação do Pai, para que nós aprendêssemos a nos relacionar com Ele como Pai. Na antiguidade ou antes de Cristo, os homens se reportavam a Deus apenas como Senhor, ninguém chamava Ele de Pai. Mas Jesus veio e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Amém? É aquele que... O interessante é que quando Jesus ele conversava com os seus discípulos, Filipe disse a ele assim: mestre, o Senhor sempre fala do Pai. O Senhor sempre fala do Pai, o Senhor sempre se reporta ao Pai, o Senhor sempre se refere à figura do Pai. E na conversa com Jesus, Filipe disse assim: mostra-nos o Pai, é suficiente. Basta-nos que mostre-nos o Pai. E veja que coisa interessante, queridos. Ele estava falando com Jesus, ele perguntou, ele interpelou a Cristo, ele disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou com o Filho, ele interagiu numa conversa com o Filho, mas quem respondeu foi o Pai. E aí Jesus disse: há tanto tempo, ele disse, Filipe disse assim: mostra-nos o Pai, isso basta. E aí Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, e ainda não tens me visto, e ainda não me conheces. Então, queridos, isso mostra que às vezes uma vida religiosa, uma vida acostumada com todos os preceitos que a teologia nos ensina, que a religião nos ensina, às vezes nos acomoda num lugar onde nós não percebemos com clareza aquilo que está sendo manifesto. Nós falamos de Jesus, nós falamos da palavra, nós falamos de tantas coisas, mas por não abrir os olhos, e falando em abrir os olhos, hoje é dia de ter os olhos abertos, porque no caminho de Emaús, os discípulos que caminharam com Cristo, um deles era tio de Jesus, não reconheceu Jesus, mas a Bíblia diz que quando eles se assentaram à mesa e Jesus partiu o pão, os seus olhos se abriram. Isso não fala para nós, queridos, que um pedaço de pão, quando você pegar, quando você receber, aí os seus olhos espirituais vão se abrir. Mas hoje é dia de fazer o que o apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Coríntios 11, quando ele disse, 11:28, quando ele disse: avalie o homem a si mesmo. É assim que nós abrimos os olhos. Hoje é dia de ceia, é dia de partir o pão, é dia de ter os olhos abertos. Mas você decide abrir os olhos. Você decide, sabe, olhar com atenção para aquilo que está sendo revelado para a sua vida. Então, esse menino é ligeiro, ele já botou. Tem gente que fica torcendo para eu errar às vezes, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É por isso que no partir do pão os nossos olhos são abertos. Porque se você comer desse pão, beber desse cálice, apenas movido por uma tradição religiosa, apenas para cumprir um sacramento que a igreja lhe apresenta, você vai continuar vivendo como cego. Mas quando você olha para dentro de si
e diz: Senhor, eu preciso mudar isso, eu preciso virar isso, eu preciso melhorar nisso. O Espírito Santo vem e começa a te moldar para aquilo que o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor espera de você. Então comece a fazer isso. É assim que os nossos olhos são abertos, amém? Então, para que eu e você não estejamos apenas acostumados, como Filipe estava, um dos discípulos, ele estava olhando para Cristo, conversando com Cristo, mas não entendendo, não se permitindo contemplar a grandeza de tudo que era revelado. O Pai estava sendo revelado, e é tudo que Deus tem feito conosco nesses dias. Ele tem se revelado a nós como Pai. O Senhor nos chama: olha, eu sou o Senhor, mas eu sou teu Pai. Eu sou o Senhor, mas eu sou teu Pai. Eu amo você como meu filho, e eu quero um relacionamento de pai e filho. Eu quero um relacionamento de pai e filho, porque, irmãos, são dois níveis de relacionamento, são dois níveis de relação diferentes. Uma coisa é você se relacionar com Deus apenas como Senhor, mas outra coisa é quando você entende, sabe, a paternidade de Deus, e você passa a obedecê-lo, você deseja agradá-lo, obedecê-lo, não por medo, sabe, dos... Não gosto de dizer isso, mas não por medo do castigo. Tem gente que obedece a Deus apenas por temor. E esse é tempo de nós aprendermos a obedecer ao Senhor, a vivermos com Ele por amor. Porque o filho ele teme a disciplina do pai, sim, mas o que move um coração do filho para agradar o pai é o amor. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele está revelando o Pai para nós. A melhor maneira de nós nos achegarmos, nos relacionarmos com Ele. E veja, Jesus é a palavra, a gente já ensinou isso aqui. João começa dizendo: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem foi que fez tudo isso? Que verbo é esse? É o próprio Cristo, irmãos. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é o próprio Cristo. Mas como assim, pastor? Porque a palavra de Deus é Cristo revelado a nós. E quem se relaciona com Cristo, quem caminha com Cristo, tem a revelação do Pai. E mesmo que você tenha andado como Filipe, que você esteja hoje dizendo assim: Senhor, Jesus, amém, Jesus, o Senhor quer me revelar o Pai, me mostra o Pai, isso basta. Jesus diz para mim e para você hoje: há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, não tens me visto. Então hoje é dia de abrir os olhos. Dê um amém de crente assim mesmo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E Jesus ele é a palavra, e a palavra revela a paternidade de Deus, esse desejo do Senhor, irmãos, de viver um relacionamento. Deus nos criou para isso. E veja, Deus criou o homem para ter um relacionamento. Deus Deus ama os animaizinhos, os irmãos. Deus fez tudo, e para tudo ele olhou e disse que era bom. Mas quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus disse que era muito bom. Deus, ele não existe relação de paternidade, sabe, entre o homem e o animal. Existe relação de senhorio. Tem gente que quer tratar cachorro como filho, mas na alma do animal você é senhor dele, você não é pai dele. E Jesus, sabe, Deus, ele fez os animais, ele fez as coisas para toda a criação. Ele se revelou como o Senhor. Ele é Senhor de toda a criação, a Bíblia diz isso. Mas para o ser humano, irmãos, ele diz: ei, eu sou teu pai, você é meu filho. E veja, e Deus, você não se relaciona, não existe relação de amor, sabe, genuíno, de amor ágape, de paternidade entre homem e bicho. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o ser humano, sabe, para se relacionar com ele. Criou alguém à imagem dele, à semelhança dele, para que ele pudesse se relacionar.
pai e filho. E o homem chutou a mesa. O homem chutou a mesa. Preferiu abrir mão, preferiu dar lugar à desobediência. Mas o Senhor, sabe, com o coração de um pai, eu digo, quando eu leio Lucas 15, que fala ali do filho pródigo, queridos, aquela figura ali, sabe, pródigo, o que é ser pródigo? É ser esbanjador, gastador, é gastar dissolutamente, ou seja, é esbanjar, é gastar sem medida. Mas a figura verdadeiramente pródiga daquela palavra ali é o pai. Ele gastou dissolutamente, ele esbanjou amor. O filho anulou a existência do pai, porque quando o filho requeria a herança só se recebe com o pai morto. Quando o filho requer a herança com o pai ainda vivo, ele está dizendo, ele está legitimando, para mim morreu. E mesmo tendo feito isso e gastado tudo, o pai continuou amando, o pai continuou esperando. A Bíblia diz que ele olhava pela janela ao longo do caminho e aguardava com anseio a volta do filho. E quando esse filho volta, irmãos, o pai não fez como muitos pais naturais. Por onde você andou? Viu o que deu me desobedecer? Viu o que deu ir para longe de mim? Não. Aquele pai representa Deus. Ele não julgou, ele não sentenciou, queridos. Ele não condenou, sabe? Ele não passou na cara. Ele, com atitudes, ele disse: eu nunca deixei de te amar. Eu sempre quis você de volta, porque eu criei você para mim. E Deus diz isso a mim e a você nessa noite, que Ele nos criou para viver um relacionamento de pai e filho. Nos acheguemos a Ele nesse tempo. Rompa com os paradigmas religiosos, com as tradições, não para viver de uma maneira liberal, pecaminosa, mas para ir além, para ir mais fundo, para chegar mais perto, para viver a plenitude dessa paternidade, a plenitude desse relacionamento. Porque nesse relacionamento com Deus, queridos, veja, não é a religião que me coloca num lugar de proteção, sabe? Não são os movimentos gospels, não são, queridos, as firulas, as mandingas, que eu nunca vi um tempo para ter igreja tão cheia de mandinga. E eu digo aos homens que eu discipulo: se encham da palavra, porque onde falta palavra começa a sobrar pantinho, começa a sobrar mandinga. E nós fomos chamados para viver Cristo, e Cristo é a palavra. Amém? Então é a palavra que nos revela a paternidade. E nesse lugar de relacionamento com Deus, irmãos, é que nós somos revestidos de poder. Não é que, tem gente assim, não, nesse lugar você não sofre mais, então você já morreu. Belisque para ver se está aqui ainda, porque você só vai deixar de sofrer um dia quando morrer. Como diz um bom recifense, quando você receber a chave da sua morada em Amaro Bocão. Né? O Matuto diz assim. Irmãos, não é? Então, porque Jesus diz: no mundo tereis aflição ou aflições, mas tenha bom ânimo. Porque na palavra, em Cristo, você tem a paternidade, você acessa o Pai. E o Pai, Ele vai continuar provendo. A Bíblia continua dizendo que o Senhor é o meu pastor, não me faltará. É na tua tribulação, é na tua dor, é na escassez, é no problema, é na falta, é na enfermidade, seja no que for. Ele continua dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, entenda isso. Nós precisamos viver isso com toda a verdade, viver esse relacionamento. É nesse lugar, sabe, em Cristo, nesse lugar de filho, de relacionamento vivo e genuíno com o Pai, que nós somos, irmãos, protegidos sim, que nós somos cuidados, que nós prevalecemos. E o que é prevalecer? É passar por dores, por lutas e não ser derrotado, e não ser vencido. Em Cristo nós prevalecemos. Amém? Então, o que nos faz a chegar a esse lugar
depois de tudo que você já consertou, é a oração. Não tem relacionamento, eu vou voltar a falar, não existe relacionamento sem oração, sem conversa. E oração é conversa com Deus. Veja bem, irmãos, eu encerrei do outro domingo dizendo que a estatura espiritual de uma pessoa, ela está diretamente ligada e é medida pela sua vida de oração. E talvez você que estava aqui do domingo passado não lembra, mas o convite que o Espírito Santo nos fez. Você quer sair do raquitismo religioso? Você quer viver num relacionamento verdadeiro com Deus? Quer entrar num novo nível de vida com Deus e experimentar poder? Comece a orar. E Deus ainda disse mais para nós: se você tem dificuldade de orar, João 14, 26, isso é base para a minha vida. Diz, mas o Espírito Santo, aquele ajudador, o Espírito Santo, vos ensinará sobre todas as coisas. Irmão, se você tem dificuldade de fazer algo para Deus, ou de fazer algo que Deus está convocando, está lhe conclamando para fazer, clame ao Espírito. Diga: me ensine a orar, me ajude a orar, me ensine a adorar, me ensine a buscar. É isso que o Senhor quer de mim, me ensine a fazer. Não tente fazer sem Ele, porque nós já aprendemos que sem o Espírito, o clamor da noiva não chega ao noivo, porque é o Espírito quem leva ao Senhor as nossas orações. É por Ele que nós clamamos. Eu não vou pregar tudo de novo não, mas você já viu isso aqui, você já ouviu, não já ouviu? Amém? Ele nos deu o Espírito de adoção, através do qual, por intermédio do qual, é só pelo Espírito que o nosso clamor chega a Deus. Então é tempo de pedir a Ele e começarmos a orar, porque a oração, ela vai fortalecer, ela vai cultivar, ela vai aperfeiçoar, intensificar esse relacionamento de pai e filho entre Deus e a igreja, entre o Senhor e você e eu, amém? Entre nós e Deus, amém? E esse relacionamento aqui nos coloca num lugar de proteção. O meu filho, queridos, ele sofre afrontas. Ele chega em casa: papai, na escola aconteceu isso, isso, isso. O menininho disse isso e isso comigo. Mas veja, ele por ser meu filho, sabe, ele não está isento de afrontas. Ele não está isento de problemas. Ele não está isento de dificuldade. Mas ele tem um pai que diz: senta aqui, não deixa isso te ferir, você é maior que isso. Essa não é a tua verdade. Você tem uma identidade, você é lindo, você é cheio de Deus. É assim, sabe? E quando ele diz: papai, fulaninho fez isso, isso, isso comigo, responda dessa maneira, faça assim. E teve um dia desse que teve um evento na escola, e eu fui, e 2 meninos maiorzinhos, que é de 1 ano mais à frente, ele é do 2º ano, os meninos são do 3º ano, eu acho. 2 meninos grandinhos escolheram meu filho de certa, sabe? E ficaram pegando no pé do menino. E aí teve um evento na escola, Dia dos Pais. Aí, nem sei, foi um evento lá, nem lembro o que foi. Aí estava lá os menininhos sentados e tal. Aí ele chegou bem discreto: papai, disse que foi, filho? Ele: aqueles 2 ali, papai, são eles que têm feito bullying comigo. Aí eu disse: olha, primeiro, bullying é negócio de ferver água para fazer café. Cabe com esse pontinho, não se milindre com isso. Mas quem são os meninos? Aí ele bem discreto, é ele. Aí ele: tinha uns 50 meninos, irmão, para eu identificar 2 com esse negócio de... Eu disse: aonde, irmão? Eu me abaixei assim. Aí ele discretamente fez. Aí eu identifiquei os meninos, aí eu fiz assim, olhei por mim e fiz. Só fiz assim, filho. Foi o suficiente. Foi o suficiente a proteger o meu filho. Eu disse: aí, como é que está na escola? Papai, incrível. Isso que foi. Passam por mim e nem olham mais. Mas você entende, queridos? O coração de Deus, ele é assim, ele é um coração de pai. Por isso a Bíblia diz que, veja, o Senhor, está escrito, Jesus disse isso quando foi tentado, provado pelo diabo, sabe? Quando ele disse: está escrito. Satanás disse a Jesus: está escrito que ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Deus não vai lá botar cara feia feito eu fui, irmão, mas ele ordena anjos para que nós não tropecemos, amém?
Ele ordena anjos para nos guardar, para nos livrar. O Senhor cuida dos seus filhos. Então, não saia desse lugar. Acesse um nível cada vez mais profundo através da oração, porque é nesse lugar que nós usufruímos de proteção, que nós prevalecemos contra as ciladas do diabo, sabe, contra as setas, contra os dardos inflamados do inimigo. É nesse lugar de filho, queridos, que nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que ninguém pereça, mas todo aquele que nele crê, ou melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E eu queria rapidamente conversar um pouco com você sobre o que o Senhor me deu para hoje, para nós, nessa noite. Efésios 6, Flávio, por favor. Hoje eu vou chatear você falando de oração. Amém? Eu quero que você fique chateado comigo. Hoje eu quero. Eu vou ter que orar. Vou fazer feito, eu fico com um menino lá na escola. Ore, viu? Efésios 6, versículo 10, por favor. Nós vamos ler, queridos, do 10 ao 18. Mas algo interessante, o Senhor me mostrou, sabe? Você vai entender. No demais, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Efésios, eu gosto de dizer isso para você entender, falando sobre pais, relacionamento pai e filho. Ele começa dizendo lá no começo: vós filhos, sejais obedientes aos vossos pais, honrem os vossos pais e sua vida será longa. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: e vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Ele diz: e vós os senhores, os servos, obedeçam aos vossos senhores. Os senhores de igual modo obedeçam aos servos, honrem e respeitem os servos, porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Aí quando chega no versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Flávio, de cada versículo que a gente lê, você pula para o 18, certo? No demais, irmãos, segura só um pouquinho. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como fazer isso? Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. E uau, que legal. Como fazer isso, irmãos? Me diga como. Aleluia, glória a Deus. Fortalecei-vos no Senhor, no vosso Pai, e na força do seu poder. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E Espírito não é maiúsculo, não é no seu Espírito, é no Espírito de Deus, amém? Você entendendo que o Espírito, que você não ora sem Ele. A figura do Espírito, ele conduz a tua oração. Por isso, no outro domingo nós encerramos dizendo: clame ao Espírito. João 14, 26 diz: peça ao Espírito que lhe ensine a se achegar a Deus, que lhe ajude a romper as dificuldades, sabe, a varrer de diante de você as barreiras que se levantam, ou que aí se levantaram e ainda estão de pé, o cansaço, o que for. E eu digo isso, queridos, não é só para vocês, isso é lição para a minha vida. Eu também enfrento dificuldades, às vezes também é difícil para mim orar, e eu suplico ao Espírito Santo, me ajuda. Eu não posso sair desse lugar, eu não posso sair do colo do Pai. Eu preciso orar, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu preciso ser revestido de poder, porque as afrontas vão acontecer, mas quando você está descamisado, irmãos, desnudo, desprotegido, o calor lhe agride e o frio da mesma forma. Mas a vestimenta do Pai, a presença do Pai, ela te reveste. Revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que é que tem no Senhor para me revestir, para me fortalecer, para me proteger?
para me guardar do calor, do frio, das setas e das afrontas. Você vai ver que Efésios 6 fala da armadura de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Faça isso, convide o Espírito, diz: Espírito Santo, me ensina a orar, e vem cá, conduz a minha oração. Conduz a minha oração. Mexe comigo, gera em mim o clamor que eu preciso entregar ao Senhor. E você vai ver que vai explodir no teu peito um clamor que você nem imaginava, algo que você não estava pensando. Alguém vai vir na sua mente para você orar. É o Espírito, querido, conduzindo a tua vida num relacionamento com Deus. Amém? E veja, eu vou depois só citar bem rápido, mas e vigiando nisto, ou seja, eu preciso orar. Isso é vigilante nisso. Porque, queridos, quando eu esmoreço, quando eu me deixo ser vencido pela carne, pelo corpo, não carne falando de pecado, mas de corpo, lembra o que a gente está falando aqui? A gente falou das dimensões. Quando eu me deixo ser vencido, ser governado pela dimensão do corpo, eu adormeço. Flávio, coloca por favor Marcos 14, 32. Então veja, vigiando nisto, eu vou citar que você já leu ali, vigiando nisto, vigiando, eu tenho que estar atento. Cara, quanto tempo faz que eu não oro? Quanto tempo faz que eu não converso com o Senhor? Eu tenho que estar atento e perseverando, o texto diz. A gente vai voltar para ele já já. Perseverando, tem que haver um esforço, irmãos. Não há perseverança sem esforço. Amém? Você entende isso? Nós somos chamados a perseverar, veja. E foram, a gente vai ler até o 38, bem rápido. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Passa, Flávio. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Você lembra dessa cena? Foi Jesus quando ele foi orar no Getsemane, clamar ao Pai que passasse o cálice dele, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou. Você vê Jesus o tempo todo, no maior momento de aflição dele, ele não saiu correndo pela rua, ele não se distanciou de Deus, ele procurou um lugar secreto, um lugar de intimidade. Queridos, a Bíblia ela traz uma revelação profética nos nomes dos lugares e das pessoas e das coisas. Getsemane ou Getsemane, sabe, no hebraico significa lugar da prensa. Não foi à toa que Jesus foi para lá, irmãos. Ele estava debaixo da maior pressão que alguém já pôde viver nessa terra. A psicologia diz que a perspectiva da morte dói mais do que a morte. Porque se você estiver aqui, pum, morreu, acabou, você não sente nada. Mas a perspectiva da morte, aleluia, glória a Deus, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Até a luz ali começou a piscar, irmão. Ainda bem que está todo mundo na dimensão do Espírito, né? Se estivesse no corpo ia começar. Cuidado, irmão, viu? Eu fiquei só observando para ver quem estava do corpo aí, viu? O que é isso, amigo? Tira isso daí. Desliga, Flávio, desliga o computador. Fecha o canal. Então é tua mesa aqui. Desliga aqui, por favor. Queridos, rapaz, é um negócio engraçado que acontece, irmão. Não é assim mesmo. Não sai, ainda bem que está todo mundo no Espírito. Deus me deu 2 chances de observar, porque se tivesse alguém no corpo ia começar, querer requebrar o esqueleto, né? Veja, Jesus ele estava, irmão, submetido a uma grande pressão, e isso tem uma revelação profética quando a Bíblia diz: ele foi para o Getsemane, ou para o Getsemane, o lugar da prensa, o lugar onde a alma dele estava sendo esmagada, ao ponto dele sofrer a famosa hematidose, transpirar como gotas de sangue, amém? Então veja, Jesus passando por tudo isso, mas ele recorreu a quem, irmãos?
Ele foi ao Pai. Ele é o nosso exemplo de oração. Ele foi ao Pai. Então não importa o que você esteja enfrentando, o que você esteja passando, sabe? Mesmo que a sua alma esteja debaixo de uma grande prensa, clame ao Pai. Ao Pai. E mesmo que o socorro não venha como você espera e o alívio não chegue e você precise cumprir um propósito e ser moído, porque Jesus ele foi moído, a vontade do Pai continua sendo boa, perfeita e agradável. E quando nós sofremos, queridos, uma coisa é colheita de pecado, outra coisa é prova. Quando nós somos provados, mas perseveramos em obediência, perseveramos no Pai, nós somos exaltados por Ele, amém? Somos levantados por Ele, porque Jesus, irmãos, Ele padeceu a mais terrível morte, mas Ele foi glorificado por sua obediência, amém? Então veja, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero. Veja, Jesus, ele era sincero, ele disse: Pai, eu estou sofrendo, eu não queria passar por isso, mas não cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim a tua vontade. Ou seja, isso é um filho que ama o pai, dizer: Pai, está doendo em mim, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou te obedecer, porque eu sou teu filho, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou continuar nesse lugar, eu não vou abrir mão de ser filho, eu não vou abrir mão da tua paternidade, eu vou continuar te buscando. Afasta, e disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E agora nós chegamos onde eu queria mostrar para você. E chegando, Jesus orou. E esse texto mostra que Jesus ele orou 3 vezes. Ele foi lá, orou. Ele estava angustiado e ele voltou para junto dos discípulos. E chegando, achou-os. Tem muita gente assim nos dias de hoje, queridos. No mesmo lugar onde Jesus está, não vivendo a paternidade. No mesmo lugar onde Jesus está, mas ao invés de estar orando e vigiando, está adormecido, está à margem do relacionamento de pai e filho, está vivendo apenas uma vida religiosa. E é isso que o Senhor tem nos convocado para romper, e ir além de uma vida religiosa, viver um relacionamento de pai e filho. Dê um amém assim de verdade. Aleluia. E chegando, achou-os dormindo, e ele disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? O 38 para encerrar. A convocação de Jesus. Vigiai, fique atento. Fique atento àquilo que está sendo revelado. Fique atento àquilo, sabe, que o Espírito tem falado. Eu gosto da frase que está escrita várias vezes lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos eu e você. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, o que tem de gente caindo em tentação nesses dias, o que tem de gente padecendo, o que tem de gente se desalinhando do propósito, sendo substituído no propósito, porque o que não pode ser frustrado é o propósito, é o plano, e não o homem. Se o homem não funcionar, Deus vai tirar do propósito e botar outro para cumprir o propósito. Então, o que tem de gente perdendo, sabe, irmãos, é cumprir um propósito, traz um nível de honra, traz um nível de graça sobre as nossas vidas inimaginável. E tem gente abrindo mão, tem gente saindo do propósito, porque não vigia e não ora, e cai nas tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Hoje lá em casa, conversando com a Juliana, ela disse: pastor, o que é que o senhor acha dessa frase que tem numa canção? Quem tem promessa de Deus não morre não. Eu digo: é fake gospel. Porque quem tem promessa, irmãos, Deus é fiel para cumprir a promessa, mas se o homem não for fiel para viver a promessa, ele morre sem viver a promessa. Então, vigiar e orar, e às vezes a tentação, e a tentação não se trata só, a gente fala em tentação, você pensa logo em pecado capital, né, irmão? Mas é tudo aquilo que atrai a tua atenção, distrai teu coração e te tira de um lugar de prontidão em Cristo,
de um relacionamento vivo com Ele. A tentação, ela vai te afastando. São os prazeres, os lazeres exacerbados, as concupiscências, os desejos incontrolados, que vão fazendo com que o relacionamento esfrie. Mesmo o homem ainda continuando vivendo uma aparente vida religiosa, mas o relacionamento de pai e filho já não existe mais. Estamos no mesmo lugar que Cristo, porque Cristo, Ele está entre nós, Ele está no meio da igreja aqui, amém? Mas às vezes, sem orar e sem vigiar, às vezes dormindo, distraído, às vezes você diz, pastor, mas tanta coisa, tem gente que me procura e diz, é tão difícil vencer isso, meu Deus. Eu digo, deixa eu te dar uma receita, vigia. Quando você sentir o cheiro da fumaça, salta fora que vai ter fogo. Fuja da aparência do mal e ore, vigiai e orai e persevere, porque não é receita de bolo que você vai bater, botar no forno, com 15, 20 minutos vai estar pronto, não. Persevere. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito, na verdade, está pronto. Já existe em você, já foi gerado em você, já foi colocado dentro de você um reino chamado Reino dos Céus. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Já foi, o Senhor já derramou o seu Espírito. No dia que você confessou Jesus, você deixou de ser casa vazia. Porque sem Jesus, você não teria o Espírito, e sem o Espírito a casa continuaria vazia, e a casa vazia, ela é habitada por demônios, ela é antro de maldições. Mas o Espírito de Deus está assentado, lembra o que eu sempre digo, está assentado aí no seu espírito. Você já recebeu, já foi colocado aí dentro de você. O Espírito já está pronto, o teu Espírito já está pronto, porque nele já habita o poder, já habita a presença do Senhor. É o que a Bíblia diz, amém? Mas a carne é fraca. E quando a Bíblia diz a carne é fraca, irmãos, ela é fraca para pecar. Ela é fraca para ceder às tentações e te tirar do lugar de relacionamento que Deus deseja viver com você. Porque para militar contra o espírito, a miserável é forte. Ela é batalhadora e às vezes mais persistente do que o espírito do homem. Então persevere, vigie e ore. Está difícil, clame ao Senhor. Está doendo, clame ao Senhor. Está sem força, clame ao Senhor. Eu não consigo orar porque eu estou trabalhando até tarde, eu estou muito cansado. O Senhor provê de alguma forma o que eu preciso para viver isso, esse relacionamento contigo. O Espírito Santo me ajuda, me acorda. Irmãos, eu até deixei de orar assim, que é um negócio sério. Senhor, eu estou cansado. Tanto tempo eu não tenho orado como eu preciso. Tanto tempo eu não tenho orado como eu devo. E eu devo porque eu preciso. Me ajuda. Se necessário for, me acorda. Aí eu orei assim e fui dormir. No melhor do sono. 3h15 da manhã. Deus do céu, já amanheceu o dia. 3h15. Deus do céu, acordei esperto. O que foi que aconteceu, Espírito Santo? Eu te acordei. Você não pediu? Eu te chamei. Agora não tem incômodo. Não tem televisão, não tem celular essa hora. Ninguém vai te ligar, é só eu e você. Vem para cá. Entra nesse lugar. Fica aqui comigo, só fica aqui comigo. Irmãos, pensa em orar e pensa logo o que é que eu vou pedir. Não, sai do átrio. Sai do átrio, entra na dimensão do Espírito. Sai do átrio, não pede mais não, bate. Bate, quando ele abrir você entra e só fica lá. Só fica lá, Senhor. Senhor, é tudo que eu quero, Pai. Deixa eu te sentir, deixa eu sentir. Deixa eu sentir o Senhor. Deixa só um pouco, deixa. E Ele deixa, irmãos. Sabe por que Ele deixa? Porque Ele é fiel e zela para cumprir com a sua palavra. E a Bíblia diz:
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vocês. Outras traduções dizem: eu serei achado por vós. Entra nesse lugar, amém? Entra nesse lugar, porque nesse lugar nós temos proteção, nós recebemos poder, nós somos revestidos de uma armadura infalível, imbatível, inquebrável, impenetrável, irmãos. E não sucumbimos, mas prevalecemos em meio a qualquer circunstância. Aleluia. Vamos voltar para Efésios agora. Vamos voltar para Efésios. E lá em Efésios 6, a gente viu o 10. Volta para o 10 de novo. Eu gostei desse 10, irmão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai para o 18. Como é que eu faço isso, irmãos? Orando, buscando a Ele, orando em todo o tempo. Veja, nós precisamos aprender a ir além da formalidade religiosa, porque, irmãos, o conceito religioso de orar é você parar, é você se ajoelhar, ficar no cantinho e orar, e você não pode fazer isso em todo o tempo. Pode? Você pode fazer isso todo o tempo? Você não pode, irmão. Mas você pode, da hora que levantar, dizer assim: bom dia, Espírito Santo, eu te amo. Obrigado por me permitir mais um despertar. Eu quero te adorar nesse dia, Senhor. Eu vou para o banheiro, eu vou escovando. Aleluia. E vai, toma o banho, irmão. Entra no chuveiro, às vezes está doendo. Às vezes o banho da manhã é o momento que eu mais choro. Senhor, está doendo, estou cansado. Mas eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei o meu lugar, eu sei a minha identidade. Eu sou filho, o Senhor é meu pai. E se eu não estou ouvindo, não é porque o Senhor não está falando, é porque talvez eu não esteja tão sensível, gere em mim sensibilidade. E comece, irmãos, a buscar Ele. E o socorro vem. O socorro vem. Eu quero dizer para você uma experiência que eu vivi, enfrentando, irmãos, um dia bem difícil, um tempo bem difícil. E eu dizendo: Senhor, eu não consigo, não estou conseguindo levantar mais. Eu queria orar, eu queria conversar, mas eu já não tenho mais o que dizer. Veja, eu já estava falando. Quando você pensa que não está falando, você já está falando. Eu disse: faz alguma coisa por mim. Me dá um sinal, me dá uma resposta. Faz alguma coisa por mim, Pai, eu sou teu filho. Me socorre. Me tira desse lugar, me dá a mão de alguma forma. Mas se manifeste a mim de alguma maneira, não me deixe assim. Eu nem terminei de orar, irmão. Minha mulher entrou no quarto e disse: meu filho, o Espírito Santo testificou no meu coração e mandou que eu viesse aqui orar por você. Você acha que isso foi o quê, irmão? Não foi uma resposta, irmão? O socorro veio. E o socorro, irmão, certamente está mais perto de você do que você possa imaginar. E talvez o socorro não esteja sendo manifesto a você porque você não tem orado, não tem clamado, mesmo em lágrimas, com meias palavras, mesmo balbuciando breves sussurros, mas fale com Ele. Porque Deus não faz acepção de pessoa para abençoar, Ele faz de atitude. E se eu tive resposta, você também vai ter. E aí essa menina linda que você está vendo aqui entrou no quarto com a cara de choro, que a gente não aguenta quando Deus mexe com a gente, né? A gente já se derrama. Aí ela entrou, irmãos. Eu vou fazer 12 anos de casado, mas foi a oração mais impactante, mais profunda, mais doce, mais agradável, mais indescritível. Foi a oração mais que eu já recebi de alguém. Foi a mais sincera, foi a mais profunda, foi a mais poderosa. Foi a oração que a minha esposa fez por mim. E eu quero dizer para você que se você entrar nesse lugar, se você sentar no colo do Pai, se você conversar com Ele, no dia que você não conseguir clamar, Ele vai trazer alguém para clamar por você. E vai revelar o cuidado e o amor de Pai. Amém?
Porque veja, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, vigiando, irmão, seja atento. Quanto tempo faz que você não conversa com o Pai? E perseverança. Há um esforço a ser feito. Não é fácil, porque há uma dimensão, a dimensão do corpo, onde a carne quer nos manter no átrio, vivendo apenas uma vida religiosa, um mendigo espiritual que só faz pedir, abrindo mão de viver, entrar noutra dimensão e viver coisas maiores. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você sabe quando você quer entender, quando você entrou numa dimensão que o Espírito te levou, onde a carne não te governa mais, mas você está vivendo em Deus como um verdadeiro filho. É quando você dobra o seu joelho para orar, e a tua oração, ela começa a partir de outras pessoas. Às vezes eu oro meia hora, uma hora, irmão, meu Deus, aí começa a lembrar o que eu preciso pedir por mim. Eu digo, mas eu não consigo, eu não vou pedir por mim não, porque tem isso, tem aquilo, tem a igreja, tem fulano, tem a irmã Márcia aqui, pastor, ore, pastor. Cadeira. Aí tem o irmãozinho que pediu oração, pastor, ore, eu oro. Aí você vai lembrando e orando, porque no corpo você só vai orar por você, na dimensão do corpo só tem a ver com você. Mas quando você entra nesse lugar em Deus, irmão, de relacionamento pessoal com Ele, Ele te usa para dar legalidade, para Ele enviar o Espírito e mover outros lugares e outras pessoas, amém? Mas diga eu, não se preocupe, porque enquanto você está clamando por outros filhos, tem outros filhos clamando por você. Aleluia. O 11, Flávio, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Segurei. Foi que Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Não tema feitiçaria, não tema macumbaria, não tema a inveja. Sabe por quê, irmão? Só não coloque o invejoso na tua mesa. Não abra para ele os teus tesouros. Mas não tema espírito de inveja, porque a inveja, a Bíblia diz que seca os ossos do invejoso, seca a pimenteira da casa do invejoso, porque ele fica olhando para a minha casa e esquece de aguar a pimenteira dele. Mas não aguou, a bichinha morre, está vendo, secou, olha, seca a pimenta. Não, miserável é que tu não aguou a plantinha, atribulado. Então não tema, seja revestido de poder, seja revestido da armadura de Deus. E a única forma de se revestir da armadura de Deus, de se revestir de poder, para estar firmes contra as ciladas que o diabo arma, contra os intentos de Satanás, contra toda a obra tramada contra a tua vida. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: toda língua que se levantar contra ti, em juízo a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Meu irmão, se toda palavra que for lançada contra mim, eu vou condená-la em juízo, imagina as obras que intentarem contra mim. Imagina, ele imagina. Mas sabe por quê? A nossa geração, nossa geração de crente moderno, pós-moderno, teme essas coisas, vive, ai meu Deus, porque a inveja, ai meu Deus, porque do que disseram contra mim, ai meu Deus, porque não vive nesse lugar, não aprendeu a entrar nesse lugar de oração, nesse lugar onde a nossa vida é revestida, onde o Pai diz assim: bota a mão, puxa para perto e dá aquela olhada que eu dei por menino na escola. Aqui não, aqui é meu. Amém? Aqui é meu filho. É assim. Então, como se revestir da armadura e continuar firme na tribulação, resistindo à tentação,
não cedendo às ofertas, não caindo nas ciladas, não sendo atemorizado. 18. Vou ler só o começo. Orando em todo o tempo, e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando e perseverando, e orando pelos outros, mais do que por você, para não cultivar um coração egoísta, um coração que acha que é o único filho. Efésios 6:12, Flávio. Porque não temos, irmãos, que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. É muito cão solto na face. Não, irmão. Da maldade nos lugares celestiais. Aí você fica, irmão, com raivinha do seu vizinho, com raivinha do seu colega de trabalho. Você sabe quem vive assim? Quem não ora. Porque a sua guerra não é contra quem está falando mal de você, é contra quem está usando ele para falar mal de você. Não tem a ver com pessoas, mas o que opera através de pessoas. Então nunca reaja à pessoa, reaja em espírito ao espírito contrário. E sabe como é que você combate o espírito contrário que está intentando contra você através de uma pessoa? É orando. Porque nesse lugar você é revestido, é fortalecido no poder de Deus e revestido da sua armadura, né? E aí você chega em lugares, irmãos, como Jesus. A Bíblia diz que nós devemos andar como Ele andou. Andar tem a ver com viver. Fala de como viver, viver como Ele viveu. Sabe como é que Jesus vivia, irmão? Jesus chegava num lugar, Ele chegou numa aldeia lá onde tinha uns caras endemoniados. Jesus não falou, Ele não chegou gritando: cheguei, não tem para ninguém, vai sair todo mundo. Jesus só chegou. Mas Jesus era um com o Pai. Jesus era um com o Pai, era cheio do poder, era totalmente revestido como homem, porque Ele era Deus, mas Ele não usurpou viver como Deus, Ele viveu como homem. E como homem, Ele era um com o Pai. Ele tinha comunhão, Ele conversava, Ele orava o tempo todo. Amém? E Jesus era cheio do poder, era fortalecido no poder e na autoridade de Deus, como filho. E Jesus era revestido da armadura de Deus. E o que aconteceu? Quando Jesus chegou nesse lugar, os demônios: o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar? Deixa apenas que nós saiamos e entremos naquela manada de porcos ali. Não manda a gente de volta. Deixa a gente só ficar ali nos porquinhos. Veja, da mesma maneira nos dias de hoje, irmãos, quando você entra nesse lugar de relacionamento com Deus, de oração, de vigilância, atento a Ele, e você ali, sabe, buscando ao Pai, conversando com Ele, vivendo uma vida intensa de pai e filho, querido, você é fortalecido no poder de Deus, você é revestido da armadura de Deus. E muitas vezes você vai chegar em lugares e hostes infernais que estão operando naquele lugar vão bater em retirada e você sequer vai perceber. Você vai chegar em lugares caladinho, sem dizer nada. E alguém vai te perguntar assim: você é crente, é? Você é cristão? Aí você: como você sabe? Tem algo diferente em você. É o que você carrega, irmãos. É o que você carrega. Eu gosto, sabe, às vezes eu falo desse texto. Eu nunca emprestei. Eu já emprestei um blazer meu, mas eu nunca emprestei a quem eu não conheço, a quem eu não tenho intimidade. Tem muita gente querendo vestir a armadura de Deus, sendo estranho. Estranho não veste sua roupa. É simples assim. Parece até, sei lá, você entendeu? Talvez as pessoas esperam assim algo mais sofisticado. Mas é isso, irmãos. Você empresta a sua roupa a quem você não conhece. Você empresta uma camisa, um chinelo que seja, a quem não tem intimidade com você. Tem gente querendo ser revestido de poder, da armadura de Deus, sem relacionamento com o Pai. Você quer
sabe, ter essa armadura à sua disposição. Você quer viver nesse lugar, você quer receber todo esse revestimento de poder, apenas se relaciona com Ele, ora, conversa com o Pai em todo tempo, reconhece Ele em todos os teus caminhos. A Bíblia diz isso, Provérbios 3, reconheça-o em todos os seus caminhos, reconheça-o em tudo. E a Bíblia diz que Ele endireitará as veredas da tua vida. Até o que está torto e você não tem lutado há anos e não tem conseguido arrumar, reconheça Ele em tudo, converse com Ele o tempo todo, e você vai ver veredas tortas serem alinhadas com a eternidade. Amém? Porque não temos que lutar. Vou para o final. A nossa luta é contra as potestades, hostes da maldade nos lugares celestiais. E como é que eu travo essa luta? Versículo 18, Flávio. Orando em todo o tempo. Fique chateado não. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando e perseverando, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós fomos convocados por Deus, irmãos, sabe, não só para olhar para si, mas para preferir em honra, para ter prazer em servir, para orar pelo nosso irmão. Por isso Jesus, quando começou a falar de oração, Ele não disse: ore assim, meu Pai que está no céu. Gente, está muito frio aqui. André, desliga aqui, por favor. Senão, eu penso que o povo está com... o povo está com medo da minha cara, mas não é o frio, né? Aleluia. Glória a Deus. Desliga do meio, meu filho, do meio. Aleluia, isso. Pronto. Versículo 13, Provérbios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. Porque no dia mau, irmãos, a semeadura não pode parar. Salmo 126, aquele que semeia, ainda que com lágrimas. Ou seja, no dia mau, você tem que continuar semeando, você tem que continuar se movendo. Amém? O dia mau se levantou, mas Deus não deixou de ser Deus, nem se afastou de você. Às vezes é no dia mau que nós nos afastamos, que nós esfriamos o nosso relacionamento. Mas Ele diz, Salmo 126 diz: aquele que semeia, ainda que com lágrimas, voltará, colhendo com alegria seus grandes molhos, seus grandes feixes. Porque a Bíblia também diz: o Senhor não é injusto para esquecer do amor com que fizeste a sua obra. Ele está atento a tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, continuar semeando, continuar crendo, continuar buscando, continuar avançando. Porque a Bíblia diz que a vida de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e no dia mau ela continua brilhando. E às vezes, queridos, é no dia mau, é quando as trevas se levantam, que a tua luz mais aparece. Às vezes você vai se olhar num ambiente de luz, você vai dizer, você não vai ver muita coisa em você, mas aquilo que o Senhor já fez na tua vida, que o Espírito já gerou dentro de você, vai se tornar palpável, vai ser manifesto poderosamente. É quando trevas se levantarem, é no ambiente escuro que a luz de um homem aparece, e essa luz é Cristo. Amém? Cuidado, irmãos. Quem vive, sabe, uma vida religiosa, mas não se relaciona com Deus da maneira que Ele deseja, não vive um relacionamento vivo e genuíno com o Pai. Quando a luz apaga, também se apaga. Quando entra em dias de trevas, quando o dia mal se levanta, se torna uma figura desprezível, inexistente. O escuro não é visto no escuro, não é verdade? Mas aquele que está em Deus, fortalecido no seu poder, revestido da sua armadura, quando o dia mau se levanta, ele reluz. Ele reluz, porque o poder de Deus, ele reluz. Amém? Ele muda ambientes, irmãos. Ele mexe com a atmosfera de lugares. E quanto mais densas são as trevas, às vezes à volta de alguém, mais a luz aparece. Então veja, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes.
E como é que eu faço isso? Versículo 18. Vamos. Essa você vai lembrar pelo menos até quarta. Orando em todo tempo. Oh, que novidade! Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não despreze, irmãos. Não despreze, sabe, a presença. Não despreze o papel, a função do Espírito Santo na sua vida. Eu gosto de lembrar, eu fui discipulado por um pastor, sabe, grande homem de Deus, assim, ele era pequenininho, irmão. Ele tinha 1,62 m, ele teve um câncer nos ossos, sofreu 6 fraturas nas vértebras. Ele hoje só tem 1,56 m, ele cresceu para baixo. Mas um homem de Deus, irmãos, que me ensinou lições preciosas e me deu chaves preciosas em Cristo que abriram portas para a minha vida, que me deram um norte, sabe? E ele ensinou algumas coisas, como, deixa eu lembrar aqui, irmão, que eu me empolguei e deu um apagão. Sabe como dizer assim que é? Ele dizia sempre, meu Deus, eu quero lembrar como ele dizia, que aquilo que nós carregamos, que o meu relacionamento com Deus, a intimidade que eu tenho com Deus, ela é externada, ela aparece, irmãos, em momentos de dificuldade. É a pressão que revela quem eu sou. Jesus, sabe, a fidelidade dele ao Pai, a negação de si mesmo para obedecer ao Pai, apareceu no Getsemane, no lugar da prensa, sabe? Então, quando nós temos essa vida, esse relacionamento com o Senhor, essa vida de oração, essa vida de busca, essa vida de intimidade com Ele, são nos momentos mais difíceis. Às vezes nos momentos mais difíceis, onde você acha que não vai resistir, que você vai ser surpreendido por um operar da graça, te guardando, te mantendo de pé, e você vai atravessar e dizer: meu Deus, como eu pude prevalecer, como eu pude sobreviver. Se você observar na sua vida, você já passou momentos assim. Como eu pude prevalecer, como eu pude sobreviver, como eu pude subsistir durante tantos anos, durante tanto tempo, sabe, com tantas tempestades. Como eu pude vencer isso, como eu pude realizar aquilo. Não foi você, foi o Pai em você. O operar da graça, amém? O agir invisível de Deus, irmãos. Fique atento. Ele está cuidando, Ele está fazendo. Converse com Ele. Vá além da formalidade religiosa. Essa é a convocação para nós nesses dias. Converse com Ele. Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é estar cingido, irmãos? O que é ser cingido? Alguém arrisca? Que a gente lê muito isso, né? E ao final da última ceia, Jesus cingiu-se com uma toalha, com uma túnica. Irmãos, cingir, estar cingido, é estar rodeado, envolvido, coberto por todos os lados. Amém? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, ou seja, a sua estrutura central, sabe, o cerne da tua vida, o centro do teu ser, da tua existência. Tenha isso envolvido por verdade. Por isso um dos princípios de fundação do nosso ministério é transparência. Viva em verdade, porque Cristo é a verdade. Onde não há verdade, não há Cristo. Não dissimule, sabe, não dissimule, não negocie, não tente ajeitar nada. Se a verdade for contundente, contunda, mas seja totalmente envolvido pela verdade. Não finja, não minta, não engane, não dissimule, não encene. Seja totalmente envolvido pela verdade. Amém?
e vestida a couraça da justiça. Veja o "i" ali, depois da vírgula, ele é uma consequência. É como que o texto diz assim: seja envolvido, totalmente rodeado pela verdade. E que verdade é essa, irmãos? É a palavra de Cristo, é a vontade de Deus para nós. E é como que o texto dissesse assim: seja envolvido pela verdade. E então, ou seja, consequentemente vestida, a tua vida será vestida pela couraça da justiça. E o que é estar cingido? Como é que eu me cinjo? Como é que eu me envolvo de tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável a Deus, de Cristo? Como é que eu me revisto dessa couraça da justiça? Essa couraça de justiça, couraça, irmãos, é algo impenetrável. Couraça, carapaça são estruturas impenetráveis que protegem a vida, a estrutura de algum ser. A carapaça de um caramujo protege toda a sua estrutura de vida. Amém? A carapaça de uma tartaruga, tenta morder ela, você vai pedir socorro a Juliana. Tenta morder, irmãos, uma couraça é impenetrável. Mas que couraça de justiça é essa? Sabe, não é a justiça do justiçamento, é a justiça da justificação. É você olhar para a sua vida e você dizer: eu estou cercado, eu estou totalmente envolvido da verdade, pela verdade. A minha vida, o meu ser, o meu espírito está revestido, coberto por uma couraça de justiça. Porque a Bíblia diz que eu fui feito, Jesus morreu na cruz para que eu fosse feito justiça de Deus. Eu fui justificado. E quando você entra nesse lugar, o que é que isso quer dizer? Essa couraça de justiça, sabe? Você sabe o que foi feito na cruz, você sabe que foi por amor, você sabe que foi por você. Essa convicção, ela é inabalável, ela é imutável. E quando o Satanás intenta contra você, tentando te acusar, tentando te ferir, você tem o testemunho no seu espírito: nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Essa é a couraça da justiça, irmãos. E como é que eu vivo isso? Você já sabe, não bota agora não o 18. Veja, quando eu entro nesse lugar, quando eu me relaciono com o Pai, quando eu sou afrontado, às vezes quando o diabo tenta ferir a minha identidade, roubar de mim esses valores, por estar nesse lugar, o próprio Pai vem e diz: ei, você é meu filho, nada mudou, eu te justifiquei, a verdade em sua vida, você está em mim, eu te justifiquei naquela cruz. Esqueça o que passou, não se trata de quem você foi, mas de quem você é meu filho, você é meu filho, amém? E isso blinda a nossa vida, irmãos, porque enquanto eu não tinha aprendido isso, quantas vezes eu padeci, eu achava que aí vinham os sofismas, vinham as dúvidas, mas a couraça da justiça, sabe, eu não tinha entendido isso, eu não havia entendido isso, então eu não olhava para a cruz, e aí eu aceitava algumas condenações, aceitava, sabe, algumas acusações. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, aleluia. E como é que eu entro nesse lugar? Rapidinho, versículo 18. Como é que eu entro nesse lugar, irmão? Você vai descobrir agora. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, é com atenção, é viver atento, sem distração, perseverando e suplicando por todos os santos. Amém? Aleluia, de verdade? Amém. Glória a Deus. Versículo 15. Ih, está quase acabando. Versículo 15, Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmãos, é muito interessante isso. Veja, calçados os pés na preparação. Preparação fala de um processo, irmãos,
continuado. Quando alguém está formado, ele está pronto, ele está preparado, não é verdade? Quando alguém está aprendendo, ele está em preparação. Nós caminhamos, irmãos, para sermos glorificados em Cristo, com Cristo, para então podermos vê-lo face a face. Amém? Até lá nós estamos em preparação. E esse processo, ele só é contínuo na nossa vida, ele só é efetivamente real no nosso viver quando eu tenho uma vida de oração e uma vida na palavra. Calçados os pés. Pés, irmãos, fala da maneira como eu vivo, como eu caminho, como eu me porto, como eu ajo, amém? Como eu reajo, as direções que eu sigo. Então tudo que eu fizer, para onde eu for, sabe, toda a movimentação do meu ser precisa estar pautada na palavra, amém? E esse processo é contínuo. Ele só vai ser encerrado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós estamos em preparação do Evangelho da paz. Só a palavra de Cristo, só o Evangelho do Senhor pode promover isso na nossa vida. Mas como eu vivo isso? Como eu vou conseguir compreender a palavra? Como eu vou ter a revelação? Como eu vou, sabe, trazer a memória? Como eu vou aplicar a palavra na minha vida, no meu caminhar, nas minhas movimentações? Como? E deixa eu dizer uma coisa para você. E você já leu primeiro do que eu, né? Vou dizer uma coisa para você. E pés, quando fala calçados os pés, porque a palavra do Senhor, a preparação que o Evangelho promove na nossa vida, ela nos livra de tropeços, nos livra de tropeços, de perdas, de pisar em lamaçais, de pisar em espinhos, amém, queridos? Ou seja, como um bom matuto diz, sabe, nos livra, nos impede de chutar pedra à toa. O Evangelho nos dá discernimento e sabedoria. E porque às vezes, meu Deus, eu vivo na igreja, eu ouço todas as pregações, eu vivo ouvindo pregação no YouTube, eu até digo, cuidado com o que você tem ouvido. Tem muito teólogo de internet aí, fazendo muita gente desandar. Mas amém, peça discernimento ao Espírito de Deus. Como é que eu vivo isso? Como é que eu vou viver essa vida? Versículo 18, Juliana já sabe, versículo 18. Vai, Flávio, não pode. Orando em todo o tempo, amém? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Vamos entrar mais fundo um pouquinho nisso aqui, irmãos. Oração, diálogo, conversa. Mas por que súplica? Porque é além de uma conversa de amigos, irmãos. É além de um bate-papo formal ou até... É um lugar onde você conversa, mas você suplica, você clama, teu coração queima. Você às vezes não fala, mas você chora, e do teu coração sobe um clamor, uma súplica. E Deus diz: eu entendo, filho, eu contemplo o teu coração, eu sei, eu estou aqui, eu estou atento. Está doendo, mas deita aqui. Está sofrendo, mas vem cá. Repousa no meu braço. E aí você pode então cantar: em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, você vai passar por vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele continua sendo pai, ele continua guardando, irmãos. Amém? Decida não sair desse lugar. Isso é um lugar preparado para os filhos. Efésios 6,16. Tomando sobretudo, a gente leu o 15, foi? Passado foi. Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo, irmãos, um apetrecho, um acessório, um indumento que protege, amém? Mas veja, o escudo, ele não fica guardado num canto. Algumas traduções falam embraçando o escudo
Sabe, sou eu quem embraço, sou eu quem levanto, sou eu quem aplico o seu uso, o escudo da fé. E o que é fé, irmãos? O firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza de fatos que se esperam. Os meus olhos naturais não podem ver a Deus, mas Ele é o meu Pai. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção. Ele é o meu Pai. E não por mim, mas apesar de mim. É graça. A graça, a mesma graça que pegou Davi, um adúltero, um homicida, e transformou num homem segundo o coração de Deus. Essa mesma graça pegou J. Júnior, um homem desprezível, sabe, degradado, destruído, dilacerado, amargurado, adoecido de alma, e transformou em alguém que aprendeu a amar. Eu gosto, o zap da minha mãe tem dizendo assim, você bota um negocinho no zap lá, né? Tem dizendo assim: posso amar, posso cuidar, posso perdoar, posso todas as coisas no meu Pai que me fortalece. Amém? Em Deus que me fortalece. Então é isso, tomando sobretudo. Então, porque muitas vezes eu sou alvejado e eu não tenho reação, a minha fé se esvai, irmãos, porque a minha vida não está nesse lugar de relacionamento, não está nesse lugar de oração, de diálogo com Deus, de intimidade com Deus. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, e com esse escudo, com essa fé, você pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Isso fala, irmão, de autoridade de filho. A autoridade de filho. Você sabe porque tem muito crente que padece e vive sofrendo, e vive morrendo, e desiste, e se mata, e se morre assim mesmo, e dói tudo. Sabe, se acha tudo, ai meu Deus, eu vou ser derrotado, eu vou ser vencido, eu vou ser acabado. Por quê, irmãos? Porque não reconhece em si a autoridade de filho. Jesus, ele sabia a autoridade de filho. E sabe o que é que identifica um filho? Andar debaixo da autoridade do pai. Quando aquele centurião chegou para Jesus e disse: Jesus, eu vou na tua casa curar o teu servo. Ele disse: não precisa. Eu sou homem debaixo da autoridade, e eu sei a autoridade que eu tenho. O que aquele centurião quis dizer foi isso: eu sou homem debaixo da autoridade, eu sei a autoridade que eu tenho. Eu digo ao meu soldado: passa daqui para ali, ele passa, volta para cá, ele vai, senta, levanta, porque eu ando debaixo da autoridade, então eu sei a autoridade que eu tenho. E ele olhou para Jesus e ele disse: tu és homem debaixo da autoridade, tu não precisa ir na minha casa, o meu teto não é digno de te receber, basta uma palavra. E sabe que muitas vezes, irmãos, eu já estive em lugares que uma irmãzinha ficou possessa no meio da igreja lá. Aí os irmãos ficou tudo com medo, um monte de desespero, porque todo mundo ali aprendeu naquele ambiente a viver uma vida religiosa, mas não viver como filho, porque o filho sabe a autoridade que tem no pai. O filho é revestido, o texto diz: seja cheio de poder, e não, seja fortalecido no Senhor. É nele que há poder, e eu só tenho poder e autoridade quando eu estou nele, e eu só posso estar nele se eu tiver uma vida de relacionamento com ele através da oração. Amém? Então, o filho sabe a autoridade que tem. E aí você crendo nisso, essa fé inabalável, eu sou filho. Quando o dardo inflamado do inimigo vem, você levanta um verdadeiro escudo, irmão Sidney. Está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. Eu sou filho, eu sou do Senhor, eu sou exclusivo dele, em mim você não toca. Você tem autoridade, você aprende a orar com autoridade, a repreender com autoridade, a enfrentar com autoridade. Amém, queridos? Vocês estão entendendo direitinho, né? Glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. As mentiras não prevalecerão sobre a tua vida, as palavras contrárias não contaminarão teu coração, as amarguras não te farão sucumbir, os açoites doerão, te farão chorar às vezes, te farão sangrar às vezes, mas não te farão desistir.
Você vai pisar em serpentes e escorpiões. Jesus estava falando de castas demoníacas. Não foi do bichinho lá não, serpente, escorpiãozinho não. Sabe, foi de castas de demônio, de classes demoníacas. Você vai pisar serpentes e escorpiões e nenhum mal vai te suceder. Amém? E como é que eu faço isso? Como é que eu vivo? Aleluia, versículo 18, eu quero botar para você ver, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, uma vida de vigilância, de atenção. Irmão, vai orar, não dá não, porque eu estou no joguinho aqui, amanhã eu oro. Tem um joguinho, irmão, que eu gosto, ele ativa a memória. Por isso que às vezes eu sou acelerado, porque esse joguinho é bom para a memória, mas o joguinho não rouba meu tempo de oração. Amém? Eu não estou dizendo aqui para você ficar, eu não posso jogar, não, irmão. Só discipline. Não tire de Deus para dar a César aquilo que é de Deus. Dê a César que é de César, mas dê a Deus que é de Deus. O tempo que é de Deus é de Deus, amém? Vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo, a gente leu 16, não foi? 17 agora. Eu gosto assim que você me ajuda a pregar. Tá bom? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, capacete da salvação. Veja, capacete é um indumento, é um acessório de proteção. A convicção de aonde a minha vida está. Vamos voltar para o versículo 10. Não precisa botar não, versículo 10. Fortalecida no Senhor, revestida no seu poder, revestida da sua armadura. A minha vida de filho, ela vai gerar em mim convicções inabaláveis. Amém? Capacete da salvação, a minha mente blindada, protegida e salva. E deixa eu dizer uma coisa para você, essa salvação aí não é apenas a salvação para a vida eterna, a salvação da sua alma. Amém? Não tem a ver só com isso, é a salvação, irmãos, das enfermidades, é a salvação das vergonhas, é a salvação, é você ser salvo das humilhações, ser salvo das afrontas, salvo das tramas. É você viver com a consciência em paz, sabendo que enquanto você dorme, o Senhor provê o que você precisa. É você ser salvo, irmãos, às vezes do seu próprio eu, da sua carnalidade que quer lhe consumir, lhe derrotar e lhe tirar de Cristo. Mas a sua consciência de filho, de quem você é em Deus, diz: eu não vou abrir mão do amor do Pai, eu não vou abrir mão da minha vida com Ele, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele tem o melhor para mim. Você entende isso? Isso é salvação, é lhe salvar de tudo aquilo que possa se levantar para te destruir, para te fazer sucumbir. As tuas convicções de fé, elas te levarão além de tudo isso. E como é que eu gero essa convicção? Como é que eu gero essa mentalidade? Isso é a mente de Cristo. A Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo, irmãos. Então, como é que eu construo, que eu gero em mim essa mente de Cristo? Sabe, e tenho o meu pensar, o meu entendimento, tenho a minha, o comando da minha vida, porque a cabeça é o comando totalmente guardado, protegido, para a salvação de tudo que possa se levantar contra mim. Sabe, uma consciência, uma convicção inabalável. Você já viu gente que está tudo dando errado, o vento está batendo contrário com toda a força, e o cara faz: já deu tudo certo, vai passar, está doendo, mas eu sei que a alegria vem ao amanhecer. Amém? Você já viu gente assim, que apanha de todo lado, mas não deixa de avançar, não deixa de crescer, não deixa de progredir, não deixa de servir a Cristo, não deixa de adorar? Capacete da salvação, irmãos, uma consciência inabalável e imutável de quem Ele é. O mundo se levantou contra mim, mas eu continuo sendo filho, continuo sendo amado. Amém? Ele é o meu Pai. Veja, e a única arma, irmãos, para a reação, ou seja, a arma que conduz as nossas reações, as nossas respostas, o nosso revide a tudo
que acontece ou que se levanta contra nós. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem não tem a palavra, irmãos, quem não tem a palavra, mesmo revestido da armadura, mesmo prevalecendo por algum tempo, vai ser açoitado, vai ser espancado, vai ser alvejado, e uma hora a armadura vai ceder. Então você já começa a entender que para uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor, eu preciso orar, e eu preciso conhecer mais de Deus através da palavra. Amém? Tem gente vivendo sem esperança, porque a Bíblia diz: traga à memória o que dá esperança, e o que dá esperança é a palavra de Deus. E tem gente que não tem esperança porque não tem a palavra, não tem o que trazer à memória, não tem. Às vezes quando começa a sofrer, diz: eu vou morrer, porque nunca leu um texto básico que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem. No mundo tereis aflições, mas não perca o ânimo. Jesus venceu o mundo, nele nós somos mais que vencedores. Ai meu Deus, eu estou só, porque não conhece a palavra. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ai meu Deus, eu estou sem rumo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou tão vulnerável, eu não vou resistir. Ei, o Senhor é teu pastor, Ele não faltará. Textos básicos, irmão, tem gente que não consegue trazer a memória. A palavra é a nossa arma de reação. Tomai também o capacete da salvação. Revista a sua mente, gere nela as convicções da mente de Cristo, a mente de verdadeiro filho. Tenha a espada do Espírito, porque é com ela que você vai trazer a memória que dá esperança. Você vai alimentar a salvação na tua mente. É com ela que você vai responder às circunstâncias difíceis. É com ela que você vai calar a voz do inferno quando tentar gritar contra você. E como é que você faz isso? Como é que você absorve, adquire isso? Como é que você faz isso? Vamos ler junto. Você pode ficar de pé no seu lugar. Coloca por o 18 aí, Flávio. Aleluia. No 3 a gente vai ler junto, tá certo? Com toda a sua fé. Se você crê, se você não crê, fica calado. Mas se você crê, se você recebe essa palavra, no 3, a gente vai ler isso junto. 1, 2, 3. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É assim que um filho vive, é assim que um filho se assenta à mesa, amém? Aleluia, louvado seja Deus.